Ninter, estarei trazendo hoje para vocês a apresentação da aula de número 2 sobre o tema a importância do historiador e as áreas no qual atua, e hoje estarei trazendo para vocês o surgimento da história e a partir de que momento a história passou a ser considerada uma ciência, passou a ser reconhecida. Vamos lá então. A história passou a ser reconhecida por volta do século XIX, logo após a Revolução Industrial que aconteceu entre os séculos XVIII e também XIX, e a Revolução Francesa que aconteceu no século XVIII. De início, a história era abordada de maneira positivista, ou seja, de maneira branda, não tão complexa de relatar e sem o uso detalhado de fontes históricas, trazido como um dos principais historiadores dessa marca da história, Leopold von Ranke. Foi somente por volta da década no século XX, por volta de 1929, a escola dos Annales, a escola francesa, através dos historiadores Marc Bloch e Lucien Febvre, que derrubaram essa forma de pensar, essa forma marxista da escola positivista. Ou seja, a partir desse exato momento surgiu-se a escola dos Annales, o qual abrangia a história de maneira mais complexa, detalhada, através da utilização de fontes históricas que comprovavam os acontecimentos dos fatos. Antes de entrarmos em descrição sobre a importância do historiador para a sociedade, estarei trazendo um vídeo para vocês para que possam compreender mais a partir de que momento que a história foi considerada ciência. Vamos lá? A história foi considerada uma ciência. Esse processo teve início na França do século XIX, quando o pensamento positivista de Auguste Comte influenciou decisivamente várias áreas do conhecimento. O positivismo pregava a cientificação do pensamento e dos estudos humanos, visando a obtenção de resultados claros e objetivos, próximo de um conhecimento verdadeiramente único e neutro, sem margem para diferentes interpretações. Essa linha de pensamento influenciou decisivamente a maneira de escrever a história do século XIX, até então criticada na França por ser realizada por professores de letras e amadores, mas não por historiadores de fato profissionais. Intensamente contestada no século XX, principalmente quando os historiadores franceses Lucien Febvre e Marc Bloch, em 1929, fundaram a Revista dos Annales, que mudaria definitivamente os rumos da história como ciência. Após vermos de forma detalhada o surgimento da história e seu conhecimento como ciência, iremos entrar e compreender qual a importância do historiador na sociedade. Primeiramente, o historiador tem sim a sua importância e de grande destaque, o qual representa, sendo uma das suas principais funções, é fazer com que as pessoas possam entender, compreender o passado para, a partir daí, conhecer o seu presente. Um ser sem passado é um ser inexistente, ou seja, o passado faz parte do presente e interferirá no futuro. Dessa forma, podemos entender culturas, etnias, costumes e muito mais. Além da história estar presente no nosso cotidiano e fazer parte da vida do ser humano como um todo. Sendo assim, iremos ver quais as principais metas do historiador. A primeira delas, resgatar e compreender as realizações do homem ao longo do tempo, compreender as diversas transformações, ou seja, as transformações acontecidas no contexto social da humanidade, e saber que todo ser humano, sim, apresenta um passado, não existe presente sem o passado, e através da compreensão do passado é que podemos entender o presente. Então é isso, iremos ficar por aqui, estaremos abordando mais sobre o assunto nas próximas oportunidades. Um abraço.